estava no meio de uma gravação, como vocês podem ver. A minha amiga me liga e fala assim: Cacau, eu tô precisando muito de uma opinião sua. Mesmo eu sabendo que ela não ia seguir o meu conselho, eu falei: vai, me fala, qual que é a opinião que você precisa? Então, eu tô em dúvida entre duas pessoas. Eu falei: você com certeza vai escolher aqui. Eu não escolher, né, amiga? Porque você não raciocina. Um eu gosto muito e o outro gosta muito de mim. Eu falei: não precisa nem falar mais características, você vai ficar com o que gosta mais de você. Então, amigo, eu falei: então o que? É que o que eu gosto muito, mas ele não gosta muito de mim, me deu um presente. Eu falei: qual foi o presente que ele te deu? Um colar e uma pulseira de diamantes. Oh, mas vocês já se conhecem? Não, a gente só se viu pela internet. Ele me mandou por correio aqui em casa. Eu falei: nossa, tem certeza que não veio da Shopee? Gente, desculpa, eu não acreditei. Aí a minha amiga veio aqui, trouxe esse conjunto pra eu ver. E assim que eu abri a caixa, gente, vocês não têm noção. Parte 2, Instagram e TikTok. Ela não tinha aberto ainda, ela só achava que era um colar. Era um colar de diamantes? Era. Era verdadeiro? Não. Mas um detalhe que me chamou a atenção, porque isso eu já sabia que não era verdade, né, gente? Você nem conhece a pessoa pessoalmente, vai dar um colar de diamantes, pelo amor de Deus, é um shake árabe. É que no fecho do colar estava escrito um nome. Procuramos na internet e ele é casado. Eu falei: você tá vendo? Por que você não me escuta? Aí, por livre e espontânea decisão do outro, ela tá ficando com um menino que trata ela bem, que ama bastante ela. E ela disse que tá gostando dele agora. Bom, tomara que seja verdade. Hoje a minha sogra passou de todos os limites possíveis da vida. O que minha sogra fez hoje é uma coisa, assim, muito absurda. Eu preciso contar pra vocês. Ela chegou aqui no nosso quarto e me deu uma caixa de presente. Eu falei: nossa, que fofo, né? Quando eu abri, era um quadro chinês super bonito. Aí eu fui, coloquei na parede, tá ali. Se vocês quiserem ver, eu posso mostrar. Maravilhoso e tal. Ok. Passaram-se algumas horas, ela falou assim: e aí, gostou do quadro? Eu falei: gostei, lindo, maravilhoso. Por quê? Ela falou: não, nada, você abriu o quadro e colocou ali na parede. Eu falei: por quê? Ela falou: não, por nada. Tá, passou. Aí eu tava deitada aqui na cama agora com meu filho, eu falei: gente, tem alguma coisa de errado nesse quadro. Peguei o quadro, fui olhar, olhei atrás, na frente, tá tudo certo, um quadro lindo. Só que aí, quando eu fui voltar a colocar na parede, eu vi que tinha alguma coisa dentro. Fui abrir o quadro, falei: tá explicado porque que minha sogra me deu parte 2 no Instagram e TikTok. Deitei na cama e comecei a olhar o quadro. Falei: gente, não é possível, deve ter alguma coisa ali dentro. É tipo um porta-retrato, sabe? Com um quadrinho chinês dentro. Aí eu abri e dentro tinha uma passagem pra Cancún. Aí eu falei: bom, será que ela tá me expulsando de casa de novo? Aí eu olhei direito, tinha mais uma passagem. Eu falei: ué, será que ela expulsou eu e o meu filho? Gente, as duas passagens, na verdade, era pra eu dar pra quem eu quisesse. E ainda tinha uma carta dizendo que eu poderia levar, né, meu namorado. E outra coisa, tinha um vale pra eu gastar num shopping da família, lá em Cancún. É um parente nosso que tem um shopping lá. Então ainda me deu dinheiro. Aí eu pensei um pouquinho, eu fiquei paradinha no lugar, porque eu falei: às vezes vai descer alguém, né, pela janela, ou abrir a porta com tudo, falando que você vai pegar dinheiro, porque não é possível. Até agora nada aconteceu, tô bem desconfiada, mas já tô com viagem marcada. Tomara que não aconteça nada até o dia que eu vou, né? Tô começando a gostar dela. Eu não sou santa, não, longe disso, de forma alguma. Só que na minha fase da aborrecência, nossa senhora, eu fui terrível. Eu era tão custosa que, pra você ter uma noção, teve uma vez que eu namorei 2 irmãos ao mesmo tempo por 5 meses sem um saber do outro. E quando eles descobriram, deu uma confusão tão grande que quase que terminem, sabe? Eu era terrível, eu aprontava todas. Eu namorava muito e com muitos. Só que conforme o tempo foi passando, eu fui amadurecendo, fui criando juízo, fui me tornando mulher e eu mesma fui tendo consciência que aquele exagero que eu vivia, aquelas coisas que eu aprontava não era legal, que eu não queria ser aquela pessoa, sabe? Então eu mudei completamente. Quando eu conheci o Elvis, eu tinha 22 anos e eu já era outra mulher. Estava estudando, trabalhando, cabeça feita, tinha juízo, não tinha nada daquela garota que eu era no passado. E o Elvis, ele é um cara muito culto, sabe? Um ser humano muito evoluído. Desde a primeira vez que eu vi ele, eu senti uma admiração tão grande. E desde o começo que o Elvis gostava muito de ficar falando histórias do seu passado, contando coisas que ele já tinha feito com a família, mas quando ele me perguntava coisas do meu passado, nossa, eu dava um jeito de mudar de assunto, de disfarçar, eu não contava nada, eu morria de vergonha, eu pensava assim: Deus me livre, esse cara
culto, evoluído, saber do meu passado sujo, saber daquela menina terrível que eu era. Não posso de jeito nenhum. Então nunca contava, sabe? A gente foi se envolvendo, a gente começou a namorar e eu sempre dando um jeitinho de esconder o meu passado dele. Eu lembro que teve uma vez que a gente estava passeando no shopping e de longe eu vi uma menina que era muito a minha amiga daquela época da bagunça. E quando eu vi ela, eu simplesmente surtei. Eu fiquei com medo de que ela chegasse até a gente e ela começasse, né, a falar as coisas, a falar do nosso passado. Então, no desespero, eu falei assim pra ele que eu tava passando mal e eu saí correndo pro banheiro, até que ela desaparecesse. Quando eu voltei, ele estranhou, mas eu fiquei inventando um monte de desculpas. E era sempre assim, sabe? Eu sempre fugindo, eu sempre correndo. Na minha casa, eu deixava assim, ó, avisado pros meus pais e pro meu irmão, quando o Elvis vier aqui, pelo amor de Deus, não toque em assunto do passado, não fala nada das coisas que eu fazia. Redes sociais eu não tinha, porque eu tinha tanta vergonha, tanto medo, tanto trauma, que eu não queria que aquelas pessoas do meu passado, sabe, amigas, namorados, enfim, eu não queria que essas pessoas tivessem nenhum tipo de contato comigo. Só que com o tempo, o Elvis começou a ficar desconfiado. Ele falava assim que eu era muito misteriosa, que era estranho, como se eu estivesse escondendo alguma coisa. Ele dizia assim, não tem lógica nos dias de hoje, uma menina nova como você não ter redes sociais, é assim, sem lógica mesmo. Mas eu realmente não tinha, gente, isso não é mentira, sabe? Só que eu sempre dava um jeitinho de mudar de assunto e ele acabava esquecendo. Um dia a gente saiu e eu não sabia que o Elvis tinha armado com os meus pais um jantar surpresa pra mim, sabe? Ele armou tudo sem eu saber de nada. E aí nisso a minha mãe, ela chamou alguns familiares mais próximos, os meus avós, umas tias, uns primos mais chegados, sabe? Quando eu cheguei da rua com o Elvis, o circo já estava todo armado na minha casa. E assim que a gente chegou, ele já foi logo me pedir em casamento. Então eu fiquei tão surpresa, tão empolgada, tão emocionada, que tipo nem me preocupou o fato de ter familiares ali em casa, de ter perigo de alguém tocar nesse assunto, né? Eu fui logo aceitando, nossa, e comecei a chorar, até porque eu ainda não conhecia esse lado dele tão romântico, né? E nisso, nessa altura que aconteceu esse jantar, que ele me pediu em casamento, já tinha 11 meses que a gente estava namorando. E eu nunca tinha falado nada sobre o meu passado. Durante quase um ano, eu consegui esconder isso dele. Só que teve um momento durante o jantar que o marido da minha prima, essa prima ela é bem mais velha que eu, então o marido dela acompanhou essa minha fase bagunçada, sabe? Durante o jantar, esse marido dela falou assim, ê Paulinha, quem te viu, quem te vê, hein? Até uns 6 anos atrás estava dando trabalho para os seus pais, no fluxo, ficando com todo mundo, agora tá aí, prestes a se amarrar, as pessoas mudam mesmo, né? Nessa hora, pairou um silêncio no jantar. Os meus pais, o meu irmão, os meus avós, eles já sabiam do impacto que isso ia ter em mim, né? Porque eles sabiam que eu escondia isso do Elvis. E aí eu fiquei em choque, sabe? Me deu uma vergonha, um medo, um desespero e eu saí correndo pro meu quarto. Porque assim, gente, claro que depois que eu mudei, depois que eu me tornei outra pessoa, eu já tive um relacionamento sério antes do Elvis. Só que o rapaz que eu namorei, ele me conheceu na fase bagunçada, porque ele era do mesmo bairro que eu. Então assim, eu não tinha que esconder nada dele. Já o Elvis não. O Elvis, ele me conheceu essa que eu sou hoje. Ele conheceu a nova eu, a nova versão. Ele não conheceu aquela menina do passado. Então eu tinha medo que se ele soubesse, ele ia perder o respeito por mim, ele ia perder aquela admiração que ele tinha, né, por ter conhecido essa pessoa evoluída, digamos assim, que eu sou hoje. Então eu entrei pro meu quarto, sentei na cama e eu comecei a chorar. Nisso, o Elvis foi atrás de mim. Ele sentou na minha cama junto comigo, pegou no meu rosto e falou assim, agora eu entendi tudo. Paulinha, me conta um pouco do seu passado, me conta como foi a sua adolescência, vai? E eu chorando muito, falei assim, pelo amor de Deus, eu não quero falar, por favor, não me faz falar. E ele disse, tudo bem, você não é obrigada e você não precisa ter vergonha do seu passado. Todo mundo tem um passado, eu tenho, mas eu disse assim pra ele, mas você não tem noção das coisas que eu fazia, das coisas que eu aprontava, sabe? Era terrível. E ele falou assim, tá, mas você ainda é aquela pessoa? Você ainda faz as tais coisas que você fazia? Eu disse, não, eu mudei, eu sou outra pessoa. Ele disse, pois então, é isso que importa. Ninguém pode julgar pelo que você fez, pelo que você foi. Ninguém é a mesma pessoa de 5, 10 anos atrás.
eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei que você é uma pessoa maravilhosa, uma mulher trabalhadora, esforçada, inteligente, um coração de ouro que tenta ajudar todo mundo que você pode, e é com essa mulher que eu quero me casar. O seu passado pouco me importa. E assim, gente, esse foi um resumo de como eu fui obrigada a falar do meu passado pro Elvis, né? Porque eu acho que se não fosse esse marido da minha prima, eu ia enrolar cada vez mais, não ia tocar nesse assunto e quem sabe isso até algum momento poderia separar a gente, né? Hoje somos casados e eu agradeço tanto a Deus por ter colocado um homem tão perfeito como ele na minha vida, sabe? Um homem que me fez entender que eu não sou mais aquela pessoa que eu me envergonho, que eu não sou mais aquela menina custosa do passado, que ninguém é. Ninguém é a mesma pessoa de 3 anos atrás, de 5 anos atrás. Então ninguém tem o direito de me julgar pelaquela pessoa que eu fui.